Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. Nós vamos para uma apresentação de projetos de minerais críticos e estratégicos para o Brasil. Meu nome é Denilson da Fonseca Coutinho, eu sou gerente de desenvolvimento e pesquisa da mineração Taboca. O meu desafio aqui vai ser controlar o tempo, porque nós temos 5 a 6 apresentações e 8 minutos para cada um. E temos 1 hora. Então, as perguntas que foram feitas, o pessoal envia, e dentro do tempo que se a gente conseguir, a gente vai respondendo, tá bom? Nós temos uma sequência de apresentações, e eu vou fazer a primeira introdução, fazendo uma introdução de onde eu trabalho. Então, meu nome é Denilson, né? Eu sou da mineração Taboca, eu estou há 25 anos, mais de 25 anos no segmento de não ferrosos, e dentre eles, vários grupos conduzindo projetos e desenvolvimento. Dentro da mineração Taboca, é a maior produtora de estanho do Brasil. Nós temos a maior mina de tântalo do mundo e temos jazida por muito mais que 30, 50 anos. Dentro dos projetos que nós desenvolvemos, para o pessoal ter uma noção da mineração Taboca, nós produzimos estanho, nióbio, tântalo, e temos talvez uma das maiores minas polimetálicas do Brasil e do mundo, porque nós temos mais de 37 minerais presentes dentro desse mineral. E dentre eles nós temos o zircônio, o hafnium e os terras-raras. E o que é interessante para a mineração Taboca, para o tema específico, é que nós abrangimos praticamente toda a cadeia de metais críticos e estratégicos, ou metais portadores, né, de tecnologia do futuro. Dentre eles o nióbio, o tântalo, os terras-raras, e dentro desses terras-raras nós temos 75% da importância deles estão nos pesados, principalmente os terras-raras de nióbio e tântalo, de neodímio e praseodímio e de térbio e disprósio. Praticamente, se somar só o disprósio e o térbio, o praseodímio e o neodímio, nós estamos falando de 70% do valor de mercado, ou seja, valor agregado. Então é muito interessante. Nós estamos conduzindo um projeto de 5.000 toneladas, já estamos desenvolvendo em parte de desenvolvimento desde 2018, então já fechamos a rota, devemos ter entre 2.000 e 3.000 testes executados, uma inúmera infinidade de relatórios. Estamos agora, desde o ano passado, já operando planta piloto que nós implantamos em São Paulo, e estamos também operando a mini planta de extração solvente. Porque como nosso material é muito específico, nós vemos uma cadeia de fenotímio, então nós temos que fazer várias extrações até obter o concentrado final. O último concentrado que nós produzimos está na casa de 95%, sendo dentre eles 75% pesados. Para quem não conhece a mineração Taboca, nós temos mina, beneficiamento e temos 2 smelters. Nós fazemos o estanho extremamente puro, né, 4,9 em São Paulo, e produzimos ferro-ligas na própria mina, que fica no Amazonas. Então, nós estamos 311 quilômetros de Manaus. Então, é o que a gente chama de mina de Pitinga. Então, Pitinga, dentro de Pitinga, nós temos mina, beneficiamento, e temos toda a etapa de produção de ferro-ligas, né? Então, ferro-nióbio e ferro-tântalo. E como esse minério é extremamente estratégico, nós estamos desenvolvendo os projetos de produção desses outros elementos, que hoje vai ser o futuro, ou seja, é o tema extremamente específico, muito oportuno, que é a importância desses metais para o futuro do Brasil. Eu queria, em primeiro, agradecer também o IBRAM, né, todas as empresas aqui presentes, um belíssimo trabalho de apresentação durante esse período que está sendo feito, toda a equipe que está coordenando, conduzindo, e ao público e aos apresentadores aqui presentes. Então, eu vou fazer a primeira chamada, que nós vamos colocar agora, vai ser uma sequência de 5 apresentações das empresas, todas envolvidas aí com terras-raras. O primeiro a apresentar vai ser o José Augusto Palma. Ele tem 8 minutos para apresentar. Peço a todos, no final de todas as apresentações, que a gente só balance a mão, porque tem outras apresentações em paralelo aqui.
Então eu chamo aqui ao púlpito o José Augusto Palma, que ele vai se apresentar, ele da empresa Aclara, e vai se apresentar e apresentar a sua empresa. ¿Cuál es el control? Ahí está. No, uy, ese es el último. Muy buenos días, muy contento de estar acá, primera vez en Expo Ibram. Ante todo quisiera agradecer a Ibram por la invitación, también de antemano disculparme por hacer la presentación en castellano, pero mi portugués todavía está muy malo. Déjenme rápidamente contarles un poquito sobre Aclara Resources. ¿Sí? Aclara es una empresa canadiense listada en la Bolsa de Canadá, enfocada en el desarrollo de proyectos de tierras raras. Aclara existe formalmente desde el 2021, sin embargo, tiene una historia un poco más larga y está apoyada y cuenta con inversionistas importantes como Hochschild Mining, una empresa listada en la Bolsa de Valores desde el 2006, con más de 100 años de existencia y que actualmente es dueña de la mina Mara Rosa en Goiás y próximamente de otro proyecto en Tocantins. Y CAP S.A., que es el quinto productor de hierro en el mundo, que es nuestro socio estratégico en Brasil. Nosotros como Aclara tenemos dos proyectos principales, uno en Chile y uno acá en Brasil. Tenemos un potencial significativo para producir justamente lo que comentaba el moderador, tierras raras pesadas, disprosio y terbio. Solamente para darles una idea, nuestro proyecto Carina, cuando entre en operación, va a producir lo equivalente al casi el 14% de la producción de China de disprosio y terbio el año pasado. Hemos logrado desarrollar una tecnología sustentable que ya ha sido comprobada en una planta piloto, hablaré un poco más sobre el tema, y tenemos una estrategia para integrarnos verticalmente que ya también está siendo implementada. Y como dije anteriormente, por los accionistas y socios que tenemos una sólida situación financiera que nos permite seguir adelante con el proyecto. Nuestro proyecto Carina está ubicado en el noreste de Goiás. La semana pasada justamente hemos anunciado los resultados de un nuevo estudio económico preliminar y simplemente para rápidamente contarles sobre la actualización. El proyecto ha pasado de tener una vida útil de 17 años a 22 años, con una producción anual proyectada de 191 toneladas de disprosio y terbio. El NPV o valor presente líquido, como se dice en portugués, entiendo, ha subido a 2.2 billones de dólares. El CAPEX proyectado es de casi 600 millones de dólares, con un OPEX que se mantiene por ahora igual en 13.6 dólares por tonelada. Los próximos pasos de la compañía son seguir haciendo parcería y además implementar una nueva campaña de pilotaje en la planta piloto que vamos a instalar en Goiás. Nosotros en Aclara hemos desarrollado un proceso que llamamos minería circular, colecta mineral circular. Es un proceso que nosotros consideramos va a revolucionar el sector y que vamos a instalar en nuestro proyecto Carina en Nova Roma. Es un proceso muy distinto a la minería tradicional, por varias razones, y déjenme contarles un poquito sobre él. Primero, es un proceso que no usa explosivos, tampoco requiere chancado, o sea, trituración, tampoco requiere molienda y por lo mismo tampoco tiene residuos líquidos, es un circuito cerrado. Tampoco vamos a tener una presa de relaves, un barragem de rejeitos,
y vamos a reutilizar el 95% del agua del proceso. Y las arcillas, una vez procesadas y lavadas y limpiadas, serán devueltas a las cavas de donde fueron extraídas. Y vamos a poder recuperar el 99% del principal reagente que utilizaremos en este proceso. Brevemente, déjenme explicarles esta lámina. Como les mencioné, es un proceso metalúrgico nuevo. Lo hemos desarrollado internamente, ha sido validado por la Universidad de Toronto y hoy en día tenemos 2 patentes que están válidas en 4 países que sustentan este proceso. Como podrán ver, bueno, por la naturaleza de las arcillas iónicas, suelen encontrarse a una profundidad de máximo 30 metros, con lo cual su extracción es muy fácil, no requiere, como mencioné, de explosivos, se hace con un cargador frontal, la arcilla se lleva a la planta de proceso, en la planta de proceso se hace un primer lavado de la arcilla y un filtraje para remover las partículas grandes, para de ahí pasar a lo que es la transferencia iónica, utilizando corriente y más agua. De ahí, a través del sulfato de amonio, que es justamente el reactivo principal, que es un fertilizante común, se logra ir purificando y extrayendo las tierras raras para precipitarlas y finalmente producir un carbonato. Una vez con el carbonato, lo que hacemos es pasamos a limpiar las arcillas, a estabilizar su pH y a limpiar todo el agua a través de un proceso de ósmosis inversa. Eso nos permite reutilizar el agua y, como mencioné, como las arcillas no han sido alteradas ni en sus propiedades físicas ni químicas, porque no ha habido explosivos, no ha habido chancado, no ha habido molienda, esas mismas arcillas pueden ser regresadas a la cava para luego ser replantadas. Es un proceso sumamente sustentable que ha sido ya comprobado en la planta piloto que instalamos en Chile y que estuvo operando por varios meses. Y lo que ven ahí en la foto justamente es concentrado que se produjo con arcillas que llevamos de nuestro proyecto Carina a Chile. Esta misma planta, o más bien una planta muy parecida, va a ser instalada en Aparecida de Goiás, y desde ahora los invito a todos para que la visiten el próximo año cuando la inauguramos, para que puedan ver en persona que se trata de un proceso limpio, amigable y absolutamente sustentable. El 15 de agosto pasado firmamos un protocolo con el estado de Goiás y con el municipio de Nova Roma, donde se encuentra el proyecto. Realmente para nosotros ha sido un hito muy importante porque alinea a las entidades del estado de Goiás con nosotros en buscar que este proyecto se haga realidad lo más rápido posible. Y por parte del estado, ellos se comprometen a evaluar de manera eficiente el EIA que vamos a presentar, y por nuestra parte nos comprometemos a invertir los 599 millones de dólares que les mencioné en el CAPEX una vez que esté aprobado y finalizado el licenciamiento ambiental, y generar lo que esperamos sean 3.200 trabajos directos, priorizando siempre el empleo local del estado de Goiás. Estamos avanzando, estamos muy comprometidos con hacer este proyecto una realidad, y agradecemos realmente el empeño y el apoyo del gobierno del estado de Goiás, liderado por el gobernador Ronaldo Cayado y todas sus instituciones. Un poquito sobre la línea de tiempo, como les mencioné, estamos avanzando lo más rápido posible. Estamos actualmente terminando todos los estudios de línea de base ambiental y social para poder presentar el EIA el primer trimestre del próximo año. Si todo sale bien, y así esperamos que sea, pensamos empezar a construir en el 2026 para terminar en el 2028. Sí. Muchas gracias. Rápidamente, la estrategia de integración vertical, no pensamos quedarnos en minerazado, pensamos estar en separación, metalización y los imanes a futuro. Estamos trabajando en cada uno de ellos. Nosotros con nuestro socio CAP ya tenemos un joint venture que está avanzando en el tema de metalización, y separación lo estamos haciendo a través de una subsidiaria en Estados Unidos, Aclara Technologies, donde estamos trabajando con Hatch para implementar, tener una ingeniería conceptual que vamos a implementar.
En conclusión, estamos enfocados en ser un productor ubicado en el occidente de tierras raras pesadas, que se produzcan de manera sustentable, aplicando las mejores prácticas de minería para facilitar la transición hacia un planeta más limpio y descarbonizado. Muchas gracias. Muito obrigado, José Augusto. Belíssima apresentação, está mostrando o grande potencial do Brasil em entrar na produção em peso desses metais estratégicos, extremamente importante para a gente. Agora eu chamo o Dali Henderson, ele é CEO da Pilbara. Muito obrigado a todos pela oportunidade de falar com essa plateia. Meu nome é Dale Henderson, eu sou o presidente da Pilbara. Nós somos a empresa maior produtora de lítio em rocha do mundo. O motivo pelo qual vim para o Brasil é que o Brasil já é o líder global de mineração. E a gente acredita que ele pode se tornar também o líder da exploração de nióbio, de lítio, e nós queremos ser isso. O nosso processo está trazendo potencial para o Brasil, que pode trazer o potencial enorme de exploração de lítio. Esse projeto é importante porque nós queremos ser parte do crescimento desse setor e apoiar a existência desse projeto. Nós temos uma região fantástica no norte de Minas, e a nossa equipe também é incrível, e é por isso que nós estamos aqui. Estamos dispostos a participar da produção de lítio no Brasil. Eu quero fazer uma pequena apresentação da nossa empresa e falar um pouquinho também, em segundo lugar, do nosso caminho de crescimento e o que a gente imagina qual vai ser a nossa jornada e, finalmente, a aquisição que nós tivemos da Latin Resources, Belo Lithium. Deixa eu mostrar um videozinho rapidinho. Hopefully it works. Torcer para funcionar, pessoal, o vídeo. Pessoal, peço desculpas, a gente não vai ter o vídeo, vai ter que me tolerar aqui no palco. Bom, a Pilbara Minerals, como eu disse, nós temos um operador de rocha dura e o nosso asset está localizado no oeste da Austrália. Nós temos uma oferta global de uma mina com jazidas com 33 anos de vida útil. A gente está fazendo uma expansão muito importante para a China e para a Coreia do Sul. Na Coreia do Sul, nós temos uma joint venture com a POSCAR para fazer uma planta química de hidróxido de lítio. E agora nós estamos chegando no Brasil, onde nós estamos uma parceria com a Latin Resources e a Belo Lithium para fazer o suporte do projeto de extração de lítio de rocha dura. Nós temos a Pilbara Minerals fez o aporte de 8% de todo o estoque de lítio do mundo. É uma contribuição muito grande. E isso deve continuar. Nós queremos aumentar a nossa presença da nossa mina na Austrália e também com o nosso projeto de salinas aqui no norte de Minas. Esse gráfico mostra em detalhes o universo dos recursos de rocha dura aqui no mundo. A gente tem um estoque muito pequeno de 50 milhões de toneladas e você vê que à medida que a gente faz a exploração da nossa mina australiana, de 2017 até 2021, até 2023 no lado direito, você vê que a maior parte dessa jazida está sendo responsável pelo fornecimento da grande parte do lítio do mundo. A Latin Resources também está aqui no lado esquerdo do gráfico hoje.
A gente acredita que esses recursos fornecidos pela Latin Resources vão aumentar. Hoje em dia, a maior parte da nossa exploração acontece na Austrália, mas a gente quer aumentar a nossa presença aqui no Brasil. Claro que essa combinação dos recursos australianos com a Latin America vai aumentar a nossa presença no mercado. Nós teremos uma das maiores contribuições globais. Em termos de desempenho de negócios, até hoje, nós tivemos um resultado muito bom, um desempenho muito robusto, um EBITDA com a margem de 540 milhões, basicamente 43%, e a gente tem um balancete de 1,6 bilhão de dólares. Em relação de posição estratégica, nós estamos posicionados em vários aspectos, vários pontos da linha de produção. Nós temos a concentração de spodumínio e também o enriquecimento do lítio e a parte ajusante do processo, a produção de hidróxido de lítio. A gente teve a apresentação da POSCO há pouco tempo atrás e nós também temos presença nessa parte de produção química. A parte do meio do processo, a gente tem um processamento químico na planta para tentar aumentar a concentração de spodumínio e aumentar a concentração do produto para melhorar as aplicações petroquímicas. Em relação à nossa jornada de produção, esse gráfico mostra bem. Em azul, você tem o aumento do volume de produção à medida que nós desenvolvemos a mina na Austrália, e em verde, você vê duas etapas de expansão de produção que estão sendo construídas nesse momento. À direita, nós temos duas oportunidades, a Latin Resources com a Belo Lithium e também o projeto P2000, que é uma extensão da nossa mina australiana. Aqui está a nossa expansão, o plano de expansão da mina, é um mapa esquemático em 3D. Isso dobraria a nossa capacidade de produção da mina australiana. Nós já detemos 8% da produção de lítio e a gente tem o potencial para dobrar essa produção com a expansão da nossa planta australiana. Mas é um estudo preliminar ainda, nós temos um estudo de viabilidade para ser feito, para ver se esse investimento será feito. Caso seja feito, ele será feito até dezembro do ano que vem ainda. Vamos falar um pouco agora da Latin Resources, com o projeto de Belo Lithium. Eles têm desenvolvido uma mina incrível na região norte de Minas Gerais. Nós temos uma área muito promissora, numa jazida que já é considerada uma das maiores do mundo em termos de elementos de terra rara. Nós temos um precedente muito bom e um país muito bom para se investir, que é o Brasil. O Brasil, como eu já mencionei, é um dos líderes globais de mineração. A área tem um precedente muito grande de sucesso, especialmente no lítio. A Sigma Lithium é uma empresa que se saiu muito bem, né? Ela nasceu na região, no Vale do Jequitinhonha, e a Latin Resources está seguindo os mesmos passos. É por isso que nós estamos entrando naquela área. Esse projeto oferece um escopo muito bom para a próxima área. A explicação para a transação é muito lógica. A Pilbara estava querendo fortalecer a sua presença no mercado e o timing foi muito perfeito entre a Latin Resources e a nossa equipe. O timing foi muito perfeito para a gente finalizar essa transação e também foi muito bom considerando o estado dos projetos, sobretudo da Latin Resources. A Pilbara vai conseguir aumentar a expansão da mina da Latin Resources. A transação vai ter uma aquisição de 100% dos ativos e a gente vai estar independente. E aí a gente vai ter opcionalidade para tentar diversificar as novas etapas de crescimento. E, finalmente, a aquisição foi feita de forma a preservar o balancete das duas empresas. Finalmente, eu gostaria de falar sobre ESG. Tenho orgulho de dizer que tanto a Latin Resources quanto a Pilbara têm muito em comum, especificamente o foco em ESG, particularmente um foco em suporte à comunidade. A gente
tem a pretensão de ajudar e fornecer apoio de infraestrutura para as comunidades nas quais nossos empreendimentos se localizam. Gostaria de agradecer bastante pela atenção. Estou muito animado em entrar no mercado de mineração no Brasil. O Brasil é um país muito promissor em termos de lítio e muito promissor para o nosso projeto. Muito obrigado a todos pelo tempo. It's great. Alô. É excelente ver o Brasil em uma linha de crescimento de vários projetos. Dale, parabéns, congratulations, muito boa apresentação. Agora eu chamo Very good present. a Carolina Sampaio Batista. Ela é diretora de Comunidade, Relações Governamentais, Institucionais e Jurídicas da Energia Fuels. Tenta esse aqui. Você tem 8 minutos aí, qualquer coisa eu vou te orientar. Oi, tá funcionando? Tá. Tá. Bom dia, gente. É um prazer estar aqui no IBRAM, na Expo IBRAM. Queria agradecer ao IBRAM pelo convite. Queria fazer uma menção especial ao pessoal da Bahia que está aqui, a Amanda, a Ana Cristina, a Carla, a Amanda e a Ana Cristina da Secretaria de Desenvolvimento do Estado da Bahia, e a Carla, que é gerente da INM na Bahia. Então, obrigada pela presença. A gente vai apresentar o projeto Bahia, mas primeiro a gente vai apresentar a companhia, a Energy Fuels. Então, quem que é a Energy Fuels? Eu vou tentar fazer uma apresentação um pouco express aqui por causa do tempo. Tá? A Energy Fuels é uma empresa norte-americana, de capital aberto. O carro-chefe dela é urânio, isso nas operações dos Estados Unidos. Tá? Então, ela começou como uma empresa de urânio com operações nos Estados Unidos, e aí agora ela começou a se tornar uma empresa global. Vou mostrar o nosso portfólio para vocês. Aí está o nosso portfólio. Então, tem as operações nos Estados Unidos, que é basicamente urânio, e a gente fez a aquisição agora, está fazendo a aquisição da Base Resources, que é uma empresa australiana, e de terras raras. Então, a gente está migrando de uma empresa que era basicamente urânio para uma empresa de minerais estratégicos, especificadamente terras raras. Então, com isso, a gente passa a ter operação na Austrália, no Quênia, no Madagascar, para além dos Estados Unidos. E a gente tem agora o Projeto Bahia, que é um projeto que ainda está em desenvolvimento. Ele não está em operação. Eu vou passar detalhes para vocês. Mas, antes de falar do Projeto Bahia, queria falar da nossa planta de beneficiamento nos Estados Unidos. É uma planta de beneficiamento que fica em Utah, chama The Mills. Ela é reconhecida como uma das plantas de beneficiamento mais avançadas do mundo de terras raras, quando a gente fala de planta de beneficiamento fora da China. A China, notadamente, tem um monopólio de terras raras no mundo, ela tem cerca de 95% das reservas. Então, é importante para os outros países fazer aquisição de reservas de terras raras, fazer aquisição de know-how de terras raras, porque não é só a reserva, é o know-how também que a gente tem que fazer aquisição. E aí, quando a gente fez a aquisição quando a gente entrou no acordo para a aquisição da Base Resources, que é uma aquisição de 400 milhões de dólares, a gente focou muito na aquisição do know-how, para além da aquisição dos projetos de terras raras já em produção que a Base Resources tem em Madagascar e no Quênia. Tá? Aí menciona que o Projeto Bahia está no estágio de pesquisa mineral. Então, a gente sabe que tem minério, a gente sabe que tem potencial. Então, a gente está trabalhando esses números, confirmando essas reservas,
para depois dar início ao processo de licenciamento. Mas uma coisa que está sendo muito importante para a gente nesse projeto é trabalhar com a comunidade. É algo muito caro para a Energy Fuels. Então, o projeto Bahia, que fica localizado no extremo sul da Bahia, ali em Alcobaça, Caravelas e Prado, nós temos, além do time de Greenfields lotado ali na cidade, a gente também tem um time de comunidade lotado nessas 3 cidades. Então, a gente tem escuta ativa constante, a gente conhece a comunidade conhece a gente. Então, esse é algo que, para a gente, é caro, e eu queria falar isso nesse slide que eu estou apresentando. Quando a gente fala de visão do processo, primeiro, a gente fala de comunidade. A gente fala, primeiro, que a gente vai começar o desenvolvimento com comunidade. E aí vai seguindo o processo de licenciamento e de lavra e tudo mais. Só que essa primeira etapa de comunidade, ela não fica para trás. Ela é contínua. Então, ela, durante todo o processo de operação da empresa, vai ter o processo de escuta ativa da comunidade. De novo, quando a empresa chega numa comunidade, ela começa um relacionamento ali no local. Então, é importante que esse relacionamento a gente se entenda, que a gente se dê bem. Então, isso é muito caro, é um valor para a gente que é apaixonado pelo projeto, o pessoal está aqui, a gente é apaixonado pelo projeto, então isso é importante para a gente também, que a comunidade se sinta reconhecida e ouvida e que ela faça parte do processo. Eu vou falar um pouco da linha do tempo do Projeto Bahia. Foi adquirido em maio de 2022 pela Energy. Ela já era objeto de exploração de pesquisa mineral antes, mas para uma empresa nacional, aí foi adquirida pela Energy em maio de 2022. E aí a gente tem a fase de pesquisa, a finalização da compra, que foi em fevereiro de 2023. Começou o pré-diagnóstico socioambiental, que foi justamente mapear a comunidade, mapear eventuais impactos ambientais. Tem a fase de estudo de engenharia, estamos agora no estudo de diagnóstico ambiental, e a gente pretende também iniciar o processo de licenciamento em breve. E quando vai começar? Quando que o Thiago, ali, que é o nosso gerente de serviços técnicos, que ele vai ligar a planta, a gente ainda não sabe, porque tem que passar por todo esse processo de licenciamento. Mas a gente vem trabalhando muito perto do estado da Bahia para que esse processo aconteça da forma correta, da forma apropriada, eficiente. É importante que tenha o reconhecimento da relevância desse projeto para o país, para o estado da Bahia. A gente está falando de transição energética, a gente está falando de mineral estratégico. É algo que simplesmente é necessário no mundo de hoje. Não tem para onde fugir. A gente vai ter um blackout de mineral estratégico se a gente não acordar e começar a colocar esses projetos em operação. Eu vou falar um pouco como que é o processo de beneficiamento. Os meus colegas de painel já falaram, mas eu gostaria de repetir, porque para quem trabalha em mineração há muito tempo, eu vim de mineração mais tradicional e eu fiquei até um pouco assustada, mas de forma muito positiva, com o nosso processo de beneficiamento. O processo de beneficiamento de terras raras tem alguns diferenciais que são muito importantes. Não tem explosivo, não tem barragem, não tem produto químico, usa apenas água em circuito fechado. Então, são basicamente esses espirais que, junto com a areia e a água, separam o mineral pesado do mineral leve. Eu também queria falar da recuperação, porque meu tempo está acabando, queria falar da recuperação dessa área. A mineração de terras raras, ela permite que, já vi ali o tempo, ela permite que você faça a recuperação da área em conjunto com a lavra. E a recuperação, ela pode chegar a ser 95% do que ela era antes. Então, a recuperação de uma área
que foi utilizada, que teve a extração de terras raras, ela volta a ser 95%, então isso é muito eficiente para o setor. Já estourei meu tempo, aqui é só o processo de como que vai ser, como que vai funcionar. Então, aqui no Brasil seria a mineração, beneficiamento primário, depois vai para os Estados Unidos, que é onde tem a nossa planta de beneficiamento, e lá que faz a separação dos elementos terras raras. Já estou acabando. Esse aqui eu vou pular, pelo benefício do tempo. Vou pular. E os pontos-chave diferenciais foram esses que eu mencionei, que são os mais importantes. E é o último slide, juro. Não usa explosivo, não tem britagem nem moagem, então requer pouca energia. Não utiliza aditivo químico na separação, a água é reutilizada, a recuperação do local é em conjunto com a extração do minério, o solo é restaurado e não tem barragem no local. Então, quando se fala em sustentabilidade, é o que tem mais de sustentável na indústria de mineração hoje em dia. É isso. Estourei meu tempo. Parabéns a Carolina. Excelente apresentação. A gente fica... É uma honra estar aqui fazendo esse papel de moderador e vendo o grande potencial do Brasil ser transformado aí, talvez num grande play de terras raras, né? No contexto global. Agora eu vou chamar aqui o Marcelo Juliano, ele é diretor executivo da Meteoric, e aí ele vai fazer uma apresentação da sua empresa, dele, da sua empresa, e mais um belo crescimento aí do Brasil. Obrigado. Bom dia a todos. Meu nome é Marcelo Carvalho, eu sou diretor executivo da Meteoric. Meteoric é uma empresa australiana listada na Bolsa da Austrália, e nós aqui no Brasil desenvolvemos o projeto Caldeira, que é, sem dúvida nenhuma, um dos melhores projetos de terras raras do mundo, hoje. É um projeto de argilas iônicas, e eu vou mostrar um pouquinho desse projeto para vocês. Bom, primeiramente, agradecer ao IBRAM. Nós viemos com todo o nosso senior management para cá, e estamos todos muito impressionados com a qualidade e com o tamanho do evento, né? Não acreditem em tudo que eu disser. Bom, primeiramente, eu gostaria de começar com um slide otimista. Tá? O Brasil, nos últimos anos, se tornou, sem dúvida nenhuma, o maior destino de investimentos em minerais estratégicos para a transição energética do mundo. Tá? Isso por uma série de fatores. Claro, começa pela qualidade dos projetos, né? Em termos de terras raras, nós temos os melhores projetos do mundo. O Palma apresentou agora o projeto da Clara. Nós temos a Virides aqui também, que é a nossa vizinha lá em Pós de Caldas, a Serra Verde. São os melhores projetos de terras raras do mundo, os mais sustentáveis, mas também porque as instituições estão se esforçando em entender mais a mineração e tem nos ajudado muito no desenvolvimento rápido desses projetos, o que reflete em custo, né? E reflete no tempo dos projetos, e, claro, no custo operacional e no custo de capital também. Então, o Brasil é um excelente país para se investir em mineração. Eu acho que nós estamos avançando, claro que temos problemas, mas governos, em todos os níveis de governo, estaduais, federais, eles têm nos ajudado muito a desenvolver os projetos. Bom, nós estamos localizados em Pós de Caldas. Esse mapa mostra a caldeira de Pós de Caldas. É a segunda maior caldeira alcalina do mundo, né? Hoje nós temos em torno de 25% dos alvarás na caldeira, né? É uma região de mineração. A Alcoa está lá há 70 anos, a CBA está lá há 60 anos. Então a população entende de mineração, todo mundo já teve alguma história com a mineração. Então, em termos de comunidade, a gente tem bastante apoio sempre. Infraestrutura invejável, né? Nós estamos muito próximos a São Paulo, próximos a BH, uma linha férrea que liga Pós de Caldas direto ao Porto de Santos, né? Um aeroporto sendo retomado, a capacidade industrial e gente que entende de mineração para trabalhar. Então, o projeto é muito bem localizado, o que faz com que o custo também reduza bastante, porque nós não temos que investir em infraestrutura.
O que nós queremos? Nós queremos ser a próxima mina de terras raras do mundo, a mais sustentável e a de menor custo. Tá? Nós terminamos agora o nosso Scoping Study e o nosso custo ficou bem à esquerda no gráfico, se comparado com outros projetos do mundo. Né? Nosso custo operacional hoje só perde para os projetos desenvolvidos dentro da China, né? por razões óbvias. Né? No Scoping Study que nós estamos realizando agora, no Scoping nós terminamos, no Feasibility que nós estamos realizando agora, a gente espera ainda derrubar um pouco mais esse custo. Por quê? Porque, assim como a Clara, assim como o projeto da Serra Verde, nós não temos barragem de rejeito, nós vamos minerar argila, o processo metalúrgico é muito simples e muito barato, a energia em Minas Gerais ela é 100% renovável, né, e disponível a 2 km do projeto. Isso tudo faz com que o custo seja bastante baixo. O processo é muito simples, esse slide é emprestado da Clara, como sempre, eu sempre mostro esse slide, mas é um processo exatamente igual ao processo que o Palma acabou de mostrar. Né? A gente lavra argila, 30 metros de profundidade, passa por um circuito fechado com sulfato de amônio, recupera até 75% dos terras raras. Essa argila, então, é seca, ela retorna para os pits. O sulfato de amônio é reutilizado 99%, água em torno de 85% reutilizada, o que faz com que um projeto seja muito sustentável. E essa é uma grande vantagem dos projetos que estão no Brasil hoje. Né? O Brasil pode ser o maior player de terras raras do mundo nos próximos 10 anos e vai fazer isso de uma forma muito sustentável, o que pode, sem dúvida nenhuma, adicionar valor ao nosso produto, né? Porque vai ser difícil de competir em relação a custo com a China. Né? Bom, esse gráfico é o gráfico do nosso Scoping Study sobre um tempo de vida de mina de 20 anos. Tá? O Scoping Study foi feito com 15% do nosso recurso mineral só. Né? Então, nós temos recurso mineral hoje para 100 anos. Né? O nosso Scoping trata de 20 anos. Mais importante é ver o gráfico à esquerda. Né? Aquela linha em amarelo é o custo atual da nossa cesta de terras raras. Né? É o preço atual das nossas terras raras. A linha pontilhada embaixo é o nosso custo de produção. Né? Então, ainda com preços muito restritos, né, praticados pelos chineses, hoje eles controlam o preço, nós ainda temos uma margem em relação ao preço atual das terras raras muito grande, e a linha em azul mostra a projeção de dos órgãos que fazem projeção no mundo, que é o Adamas, que nos dá uma vantagem aí ao longo do tempo. Nós fizemos o Scoping Study usando o Spot Price, né? Então, mostra que o projeto é sustentável, ainda que preços muito restritivos praticados pelos chineses. Bom, em termos de métrica, né, de financial do projeto, importante observar ali o nosso NPV de 1,2 bilhões de dólares. Né? Esse NPV com 20 anos de projeto só, ou seja, 15% da reserva. O nosso custo operacional hoje está em torno de 7 quilos para produzir 1 quilo de óxido de terras raras totais. Né? Em torno de... nos primeiros 5 anos, esse custo cai para $5, porque a gente começa a produzir com teores muito altos. Então, hoje é o menor custo operacional do mundo e nos dá uma margem bastante interessante. O nosso CAPEX também é um CAPEX que não é alto, né? Um CAPEX de 297 milhões de dólares para construir o projeto, o que faz com que o projeto seja... Bom, hoje, se a gente tivesse as licenças hoje, nós construiríamos o projeto hoje. Em termos de metalurgia, vocês podem ver um engenheiro metalúrgico feliz ali no slide. A metalurgia é muito simples, nós estamos trabalhando com um laboratório de energia nuclear na Austrália, né, onde nós estamos já passando o nosso minério em planta piloto, gerando o carbonato misto de terras raras. Já estamos fornecendo esse carbonato misto de terras raras para diferentes refinarias do mundo, né, para que eles testem o nosso produto. E nosso plano agora é construir uma planta piloto em Poços de Caldas para exercitar esse processo também em Poços de Caldas ao longo do próximo ano. Em termos de desenvolvimento de recurso, assim como eu disse a vocês, nós temos 69 alvarás, nós desenvolvemos apenas 6 dos alvarás. Hoje a gente tem 740 milhões de toneladas, a um teor de 2.500 ppm. Isso já é em metal contido o maior depósito do mundo, né? E isso só em 15% dos nossos alvarás. Né? Isso faz com que a gente possa pensar num panorama aí de 4, 5 bilhões de toneladas para os próximos anos, o que é uma mina multigeracional. Né? Nossos filhos não vão vê-la acabando, nossos netos não vão vê-la acabando. Quer dizer, o de alguns de vocês talvez, mas os meus com certeza não.
Em termos de desenvolvimento, para conseguir produzir em 2027, nós estamos desenvolvendo engenharia, pré-feasibility, metalurgia e o licenciamento ambiental em paralelo. Alguns dos nossos principais parceiros, a Ausenco, que é uma empresa australiana de engenharia, mas a gente desenvolve aqui em BH, a ANSTO, que é o laboratório nuclear australiano, a Alger, que cuida do nosso licenciamento ambiental aqui, em Minas Gerais, a BNA faz toda a nossa parte de recurso, e a Caputo Bastos, todo o nosso relacionamento governamental. Então, esses são grandes parceiros que fazem com que a gente consiga desenvolver esse projeto em tempo recorde. Em termos de funding e offtake, nós temos hoje 2 no-binding agreements assinados com 2 refinarias mundiais, uma com a New Performance Materials, para cerca de 30% do nosso produto, a outra com a Ucore, cerca de mais 30% do nosso produto. Então, hoje nós temos 60% do nosso produto já, vamos dizer, entre aspas, vendido quando começarmos a produzir. E temos uma carta de intenção com o Exim Bank americano para financiamento do nosso CAPEX, é uma carta de 250 milhões de dólares. Eu pretendo não usar, nós pretendemos não usar esse dinheiro, nós estamos muito próximos ao BNDES, o BNDES tem criado fundos específicos para projetos como o nosso, como os da Clara, como os da Viridies, e a gente pretende financiar esses projetos aqui dentro do Brasil. E, muito importante, nós queremos ajudar o país a desenvolver a cadeia produtiva de óxidos, de metais e de ímãs também, né? Nós temos conversado muito com players no Brasil e internacionais também, para que venham ao Brasil, para que tragam investimento, para que a gente verticalize essa cadeia aqui dentro do país. É uma oportunidade, acho única para o país, e nós não podemos perder essa onda. Em termos de comunidades, desde o primeiro momento do projeto, nós contratamos um time classe A de comunidades. A Carol, nossa socióloga, está aqui. Hoje nós estamos já implementando um plano de trabalho para fornecer um relatório de sustentabilidade em 2025. Né? Assim como o Palma explicou, o processo é um processo muito sustentável. Hoje nós temos quase 90% de aprovação das comunidades. Nós vamos para a audiência pública agora em novembro, né? Esperamos ter a nossa primeira licença no final do ano ou no começo do ano que vem, para que a gente possa desenvolver esse projeto e botar em produção em 27. Bom, em termos, então, de só um resumo, nós temos o maior recurso em termos de metais contínuos do mundo, maior teor, uma recuperação metalúrgica muito alta, em torno de 75%, um flow sheet de processo muito simples, um custo operacional muito baixo, um custo de capital muito baixo e números bastante atrativos, o que fazem com que a gente considere esse projeto um dos melhores do mundo. E nós esperamos aqui voltar ano que vem para apresentar a vocês o progresso desse projeto, e em 27 trazer um pouquinho de Terras Raras aqui para vocês verem. Obrigado. Agradecemos aí o Marcelo Carvalho, linda apresentação, muito bom ver o Brasil crescer, ver as oportunidades, e a comunidade de Poços de Caldas, imagino que deve estar extremamente feliz. Agora vamos para a 5ª apresentação. Então nós vamos apresentar o Pedro Burni, ele vai apresentar aí o projeto da Serra Verde. Ok. Você consegue visualizar? Passador é qual? Todos me escutam? Muito bom dia a todos. Gostaria de agradecer em nome da Serra Verde o convite do IBRAM para participar. E interessante que a Serra Verde ficou por último nessa apresentação, porque a gente está vendo vários projetos e aqui nós vamos ter a chance de mostrar a primeira operação de argila iônicas no hemisfério ocidental e no Brasil. Bom, começando falando um pouquinho sobre os elementos de terras raras e a importância deles, né? São 17 elementos lá no fundo, né, da tabela periódica, nomes que a gente não está muito acostumado, disprósio, térbio, neodímio, praseodímio, mas fundamentais para a transição energética, fundamentais para as tecnologias que vão permitir essa transição energética. Trouxe aqui um exemplo de que, né, para um carro elétrico, hoje você tem quase a necessidade de 1 quilo de terras raras, vários outros toneladas, né, para
turbinas eólicas. Então, as terras raras são fundamentais nesse processo e a gente precisa, sim, garantir que o Brasil não perca a oportunidade, tendo uma das maiores jazidas conhecidas do mundo, né, acelere o processo de busca e desenvolvimento desse setor, que, de uma certa forma, foi iniciado pelo projeto da Serra Verde. Aqui também uma informação sobre os ímãs magnéticos. A produção da Serra Verde possui, né, os 4 principais elementos de terras raras fundamentais para a elaboração desses ímãs magnéticos, e a gente vê que a produção ela está, como toda a cadeia produtiva, né, concentrada na China. Bom, então apresento para vocês, né, um ativo de classe mundial, a nossa planta em Minasul, Goiás, a primeira planta de terras raras do Brasil, com produção iniciada em 2024, né, pioneira, hoje temos lá 1.200 colaboradores trabalhando hoje, produzindo terras raras, né, é hoje o único produtor dos 4 elementos, como eu falei, em relação à questão dos ímãs magnéticos fora da Ásia, né, o maior depósito conhecido. Temos aí outros benefícios, como, né, ser uma jazida de argila iônica diferente das argilas de rocha dura, que requerem, né, como foi dito aqui pelas outras apresentações, britagem, moagem, mais energia e também uso de certos químicos no processo. Não é o caso. Essa também é uma grande vantagem do setor no Brasil, né, como foi dito. A Serra Verde hoje tem uma produção nominal, né, de 5.000 toneladas de MREC, do carbonato misto de terras raras, com possibilidades de expansão, não somente com a otimização da planta existente, mas também com uma fase 2 de expansão com outros direitos minerários que são de propriedade da empresa. Então, como eu falei, né, somos pioneiros. Pioneiros carregam um legado de serem o primeiro a fazer, de fazer de uma forma inovadora, de buscar. Não temos, né, onde buscar muito da tecnologia. A tecnologia, né, vem lá da China, muito fechada. Então, estamos aprendendo a produzir também, mas estamos aqui desenvolvendo esse setor e esperamos e sabemos da necessidade do desenvolvimento dele ao longo do tempo. Bom, para isso, né, a gente trouxe um time de liderança internacionalmente reconhecido. Tenho a honra de ter hoje aqui presentes tanto o CEO global do Grupo Serra Verde, quanto o nosso CEO e presidente aqui no Brasil, além de uma equipe que tem mais aí de 30, 40 anos de experiência no setor de mineração, em diversas outras commodities, que lideram esse grupo e esse trabalho em desenvolvimento. A gente se aproveita de uma excelente localização. Estamos bem, realmente, no centro do Brasil, né, próximo a Brasília, cerca de 4 horas, mas principalmente numa cidade mineradora. Minasul, onde a gente está instalado, na língua indígena quer dizer Mina Grande. Então, uma comunidade que entende a mineração, conhece os benefícios, participou do processo. Lá é onde está instalada a SAMA, né, de amianto, e com isso nos beneficiamos de uma força, né, de trabalho qualificada. 72% dos empregados da Serra Verde são do município de Minasul, mais de 80% do estado de Goiás, sendo desses quase 28% mulheres, né? Então nos beneficiamos aí dessa característica. Um forte trabalho com a comunidade, antes mesmo da implantação, início das obras, né? Estamos com a nossa equipe aqui social e de comunicação. Nós tínhamos um centro de relações com a comunidade, foi fundamental para criar esse ambiente e demonstrar passo a passo como o projeto seria desenvolvido. Temos acesso a rodovias fáceis e principalmente uma possibilidade agora no futuro com 2 grandes linhas, principalmente a ferrovia Norte-Sul, né, que fica a cerca de 100 quilômetros da nossa operação, que vai nos permitir aí um modal logístico interessante. Bom, um pouquinho da história da Serra Verde, né? O prazo ele é bem conhecido aqui em termos de como desenvolvemos um projeto de mineração, cerca de 10 a 15 anos, estamos exatamente nessa média, né? Foi esse o período. A propriedade da Serra Verde hoje são de 3 grupos de investimento com bastante experiência
em projetos, né, de investimento global e de infraestrutura sustentável, e nos últimos anos recebemos investimentos, né, de outras empresas, né, que inclusive fundaram a Xstrata e desenvolveram ela para um negócio de 50 bilhões. Então temos uma equipe estratégica e que desenvolveu projetos sustentáveis no setor de mineração. Um pouquinho da nossa linha do tempo, né, desde o início da pesquisa, desenvolvimento, licenciamento ambiental. Iniciamos nossas obras num período difícil de pandemia, terminamos o comissionamento, né, para iniciar a produção no ano passado, e agora, a partir de 2024, trabalhamos para buscar a nossa visão, que é ser realmente, né, ter um papel importante nessa transição energética, contribuir para novas cadeias sustentáveis de produção. E, por fim, né, para me manter no tempo, não posso deixar de falar de sustentabilidade. Nós estamos falando de produtos que vão ser importantes para o futuro, por uma transição energética, mas se a gente não tiver uma cadeia produtiva, né, sustentável, e como foi dito pelos outros aqui, não temos barragem de rejeito, o empilhamento de rejeito é feito a seco, não existe britagem, não existe moagem, temos acesso à energia renovável, isso já transforma, né, o carbonato de terras raras brasileiro com menor pegada de carbono, né, comparado com outros produzidos. Né, mais de 95% de apoio da comunidade, são dados independentes, né, dos nossos programas de monitoramento de indicadores sociais. Então, isso alcançado no final da obra é um número bastante significativo que nos deixa muito orgulhosos. Como eu falei, a mão de obra bastante qualificada, né, prestadores de serviço na região, isso tudo facilita essa infraestrutura já pronta para o trabalho da Serra Verde. Por fim, eu queria deixar a mensagem, né, que a gente escuta e conversa muito entre nós. Por que a gente está aqui? Né, estamos aqui para mudar, né? A gente sabe que a gente precisa deixar um planeta melhor, tanto para as nossas futuras gerações. Então, esse é um caminho. Não podemos deixar de agradecer os apoios que temos tido dos governos, porém, isso precisa ser acelerado, precisa ser concentrado para, como eu falei, o Brasil não perder a oportunidade de ser um dos principais jazidas de terras raras ou de minerais críticos, né, e que isso possa ser desenvolvido. E para isso a gente precisa, né, de apoio nas questões de licenciamento, apoio dos incentivos que estão vindo da questão financeira, e um conjunto, né, de apoio que facilite esse processo, que a gente possa acelerar novos projetos também. Muito obrigado. Boa tarde. Fiquei no tempo? No tempo perfeito. Agradecemos aqui o Pedro. Maravilhosa apresentação, belíssimo ver o Brasil já na linha de produção. Nós terminamos aqui, vamos convidá-los a subir no palco para tirar uma foto. Agradecemos a participação de todos e agradecemos muito o IBRAM por essa belíssima agenda de mostrar ao Brasil o que as empresas estão fazendo aqui para nos colocar na linha de frente aí dos metais críticos.